Bora lá. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. E estamos aqui para uma aula sobre hidrocarbonetos, né? Esse primeiro vídeo aqui vai ser com relação a cadeias normais e vamos fazer alguns exercícios de aplicação, certo? Isso aqui é a lista que foi divulgada aí para vocês. E vamos lá. Pessoal, o que a gente tem que lembrar aqui quando a gente vai fazer um exercício sobre cadeias carbônicas? Nós primeiro a gente tem que lembrar sobre a nomenclatura, né? Então, tem aqui MET até DEC. Temos a parte intermediária, que vai ser o tipo de ligação, e o sufixo aqui no final. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com hidrocarboneto, então o final vai ser O. Beleza? Aqui tem um exemplo de como a gente chega na nomenclatura, né, do buteno. Hoje a gente está utilizando essa nomenclatura but2eno, então o número vem para o meio aqui, antes da dupla ligação, beleza? E vamos resolver esses aqui, certinho? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar, deixa eu pegar aqui para me grifar. Então, o que eu tenho que observar aqui é o seguinte: primeiro ponto. Aqui eu só tenho ligações simples, tudo bem? Então, se eu tenho ligação simples, a minha parte intermediária vai ser AN. Vamos trocar aqui de lápis. Beleza, então a parte intermediária será AN. Ok. Beleza, qual a quantidade de carbono? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5, eu dou uma olhada aqui, ó. 5 é pente, beleza? Então, esse cara aqui ficaria pente mais AN mais O. Então, eu tenho o pentano. Beleza? Bem simplesinho de fazer esse primeiro exercício, ok? Então vamos apagar aqui e vamos para o próximo. Então na letra B eu tenho o seguinte, eu tenho aqui ó, um carbono, tenho outro carbono de K2, outro aqui 3, mais um 4, mais um 5. Novamente eu vou utilizar o meu prefixo pente. Ok. Só que nesse caso específico, nós temos aqui ó, uma dupla ligação. Então, o que eu vou ter que observar? Eu tenho que observar na minha contagem se essa dupla ligação está mais próxima desse carbono de cá ou se ele está desse carbono de cá. Então, eu faço a contagem. 1, 2, do 2 para o 3 aqui nesse caso, né? 1, 2, no carbono 2 está fazendo a dupla ligação. Se eu contar ao contrário, eu tenho 1, 2, do 3 para o 4. Então, a minha contagem ela vai nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, esse cara aqui começa sendo o carbono número 1. Ok. Então, no carbono número 2, no carbono número 2, eu tenho uma dupla ligação. Dupla ligação, eu já sei que eu tenho que colocar em. Então, vai ser 2 em. Como é um hidrocarboneto, vai terminar em O. Então, esse cara ficaria pente, tracinho 2, tracinho eno. Tudo bem? Então, a nomenclatura do pente 2eno. Até aqui tudo tranquilo, né? Beleza, então vamos para o próximo, que nesse caso é a letra C. Beleza. Então na letra C eu tenho o seguinte, eu tenho um carbono aqui fazendo uma tripla ligação, então já me informa que eu vou começar a contagem de carbonos daqui para lá, né? Da esquerda para a direita. Eu tenho um carbono aqui,
2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 carbonos, eu dou uma olhada aqui na minha tabelinha, tenho but. Então, vai ser but. Tudo bem. Uma tripla ligação, então vai ser in, né? Butin. Como é um hidrocarboneto, vai terminar em o, butino. Então, esse aqui, pessoal, seria o but tracinho 1, tracinho ino, certo? Mas como é o primeiro carbono, eu posso escrever butino direto, que ele já subentende que essa tripla ligação que está acontecendo aqui, ela acontece no carbono número 1. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Então, pessoal, voltando, nós vamos para a letra D. Na letra D eu tenho uma dupla ligação exatamente aqui. Isso aqui vai indicar o que para mim agora? Se eu fosse começar a contar da esquerda para a direita, olha só como é que ficaria. 1, 2, 3, 4. O carbono 4 estaria fazendo a dupla ligação. No entanto, eu tenho que contar do lado mais próximo. Então, o lado mais próximo é esse lado de cá. Então, eu começo a contagem aqui, ó. 1, 2, esse aqui é o 3, 4, esse é o 5 e esse é o carbono 6. Então, se é 6, eu sei que esse cara é o X, tudo bem? Ele sendo o X, eu vou colocar aqui então já que eu já sei que esse cara é X, beleza? Tudo bem. No carbono 2, aqui nós temos duas, né? Então, ó, eu tenho uma aqui no carbono 1 para o 2 e do 2 para o 3 eu tenho outra ligação. Então, eu tenho uma ligação no carbono 1, eu tenho outra ligação. Deixa eu apagar aqui. Aí, apagou. Eu tenho outra ligação, vírgula, né? No carbono 2. Eu vou colocar um tracinho, tá? Como são dois, esse cara agora vai receber o nome de dieno, tá? O O eu já coloquei aqui por conta do hidrocarboneto. Então, dieno. Por que dieno, professor? Porque eu tenho duas duplas ligações, ok? Uma no carbono 1 para o 2, outra no carbono 2 para o 3, beleza? Então, eu vou colocar o carbono de origem. Carbono 1, carbono 2. Beleza? Então, aqui eu vou colocar um dieno. Então, vamos juntar agora a nomenclatura. Então, X, tracinho 1,2, para me falar que no 1 e no 2 fazem a mesma coisa, tracinho de eno. Então esse é o nome do nosso produto aí, X 1,2 dieno. Beleza? Vamos apagar para a gente fazer o próximo. Vamos dar um delete aqui. Então a gente tem que aproveitar para fazer isso, sempre contar, tá? Os carbonos e observar de qual lado que ele vai começar, né? Deixa eu mudar a espessura aqui para ser mais fino. Então agora nós vamos fazer a letra D. A letra D não, a gente já fez, né? Então vamos fazer a letra E. Novamente, ó, tem uma tripla ligação aqui, não tenho mais nenhum outro tipo de ligação. Então agora a minha contagem ela vai começar da direita para a esquerda, tudo bem? Então é o seguinte, como que eu vou fazer para escolher o lado? A minha tripla ligação ela está dizendo que o lado que se inicia é o lado mais próximo dela. Tudo bem? Agora ficou, acho que mais claro. Então a nomenclatura eu começo a contar os carbonos a partir daqui, ó. Carbono 1 para o 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5,
carbono 6. Então, eu tenho 6 carbonos novamente. Esse cara é um X, beleza? Tem uma ligação tripla, então ele vai ter que receber um IN. Como é o carbono do 1 para o 2, então eu não preciso enumerá-lo, tá? Então eu posso escrever direto que esse hidrocarboneto vai receber o nome oficial de... Ixi, parece que piorou aí. Então vai receber o nome oficial de X in, como é um hidrocarboneto novo. Então é o hexino esse cara, beleza? Muito simples, muito tranquilo de fazer. Certo? Então vamos agora para as cadeias fechadas, que o pessoal já tem um pouco de medo quando vai trabalhar com cadeia fechada. Então é o seguinte, vamos observar essa cadeia aqui. Como essa cadeia não tem dupla ligação, não tem nada ligado nela, tanto faz qual é o lado que eu vou começar a contar o carbono. Então, novamente, por que nessa cadeia tanto faz o lado que eu vou começar a contar o carbono? Porque eu não tenho nada ligado a essa estrutura. Tudo bem? Então, tanto faz a posição do carbono aqui, porque não vai me indicar nada. Mas eu tenho que saber a quantidade de carbono que eu tenho, né? Então, eu tenho aqui, ó, um carbono aqui na ponta, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5, esse cara vai ser um pente. Tudo bem. As ligações aqui, não existe nenhuma ligação dupla, não existe nenhuma ligação tripla, então esse cara vai ser o pentano. Tudo bem? No entanto, como é fechado, a gente vai escrever aqui que esse cara é o ciclo pentano. Tudo bem? Então, o nome dessa estrutura aqui vai ser o ciclo pentano. Esse aqui eu posso até deixar, não vai atrapalhar em nada. Beleza, vamos para o próximo. Então, para terminar esse número 1 aqui, nós vamos fazer a mesma coisa de antes. Nós vamos contar a quantidade de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se é um 6, esse cara aqui vai ser um X. Ficou bem ruim essa escrita aqui. Então, o nome aqui vai ser X. Beleza? Só que repara que aqui, vamos lá grifar. Repara que aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Então, se eu tenho uma dupla ligação, obrigatoriamente eu tenho que definir qual vai ser o carbono inicial, tá? Então, o carbono inicial vai ser o carbono que está fazendo essa ligação. Então, eu vou falar que esse cara aqui é o carbono número 1, e aí eu vou contar essa estrutura aqui toda ao contrário, tá? No sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3 e sucessivamente. Beleza? Dessa forma, como é uma ligação também, não há necessidade de apontar o número 1, né? Mas se a ligação fosse do 2 para o 3, aí sim. Tudo bem? Então aqui vai ficar o X, a ligação é dupla, em, e é um hidrocarboneto, hexeno. Como essa cadeia é fechada, esse cara vai receber o nome de... Então vamos lá, o nome dele ficou ciclo hexeno. Beleza? Se nós tivéssemos mais duplas, aí a gente colocaria 1, vírgula e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro exercício aqui. Façam em casa, daqui a pouco eu coloco mais um aqui para a gente trabalhar.